Galera, a segunda temporada de House of the Dragon tá quase aí. E acabou de acontecer, nessa semana mesmo, um novo vazamento de roteiro gigantesco da nova temporada da série. Eu vou trazer aqui pra vocês, pessoal, o resumo dos principais pontos de tudo que o vazador trouxe pra gente. A gente sabe, pode ser tudo falso sim, porém a quantidade de detalhes e eventos que ele descreveu aqui são insanos e não tem como deixar passar batido aqui no canal. Geralmente esses vazadores acertam e erram algumas coisas. Quem acompanha o canal sabe que pelo menos metade de tudo que eles dizem acaba se tornando verdade, então vale a pena se ligar no que ele falou aqui. Sem enrolação, confere a sua inscrição aqui no Voo do Dragão pra gente continuar trazendo mais conteúdo assim pra vocês. Geralmente a HBO não gosta desse tipo de vídeo e acaba derrubando ele de alguma forma. Logo, eu acabo não ganhando quase nada com esse vídeo aqui. Por isso, pessoal, eu peço a ajuda de vocês para comentarem o máximo que vocês puderem aí embaixo. E também compartilhar para o máximo de pessoas e grupos que vocês conhecem e gostam da série, beleza? Combinado? Então bora pro vídeo. Primeiro episódio. Eu vou ser bem direto aqui pro vídeo não ter meia hora de duração, galera, e a gente conseguir cobrir tudo o que ele falou, beleza? Vou separar em tópicos, começando pelo que ele disse que vai ser mostrado no primeiro episódio e no começo da temporada. Ele começa dizendo que o primeiro episódio abre com um corvo chegando ao Winterfell, com uma mensagem anunciando que o inverno finalmente chegou ao Westeros. A gente sabe, galera, que a Dança dos Dragões se passa em grande parte no inverno. Isso é de extrema importância para a história, visto que vai atrapalhar a movimentação de exércitos, aumentar a escassez de alimentos, gerando fome e revolta pelo reino. Inclusive, pessoal, temos um pequeno take no último trailer que mostra um corvo em meio à floresta, que eu acredito que se trata dessa cena. Aemon chega à sala do Trono de Ferro molhado pela chuva após matar Lucy. Ele está em estado de choque, deixando Alicent e Otto perplexos e confusos. Ao que parece, essa cena é uma continuação direta do Aemon chegando após a batalha de Ponta Tempestade. Ele vai estar sem ração, assim como vimos ele depois de matar o pequeno Lucerys. Nos livros, pessoal, isso acontece, porém de forma diferente. Alicent diz que ele ficou maluco, e o Otto fala que ele perdeu a cabeça. No entanto, Aemon comemora a morte do Lucerys junto com Aegon, isso nos livros, que vem isso como uma vitória. De acordo com o vazador, ao que parece isso vai ser diferente na série. Ele continua dizendo, na sua primeira cena, Rhaenyra chega em Ponta Tempestade com a Syrax, encontrando a Cela de Arrax e um fragmento da asa dele. Bem, pessoal, a gente viu isso nos trailers já de forma indireta. A Rhaenyra realmente vai encontrar a asa do Arrax, que é o dragão do seu filho, confirmando assim a morte do Lucy. Lá em Fogo e Sangue, quem encontra os restos do Lucy e do seu dragão são os marinheiros lá de Ponta Tempestade. Porém aqui, pessoal, de forma mais dramática deve ser a própria Rhaenyra. Ele comenta sobre a tomada de Harrenhal e mais duas batalhas que acontecem bem no começo da temporada. A tomada de Harrenhal acontece no começo do primeiro episódio, em uma cena rápida, porém muito marcante. Já a Batalha do Moinho Ardente e a tomada de Storm Red acontece no episódio 2 em uma sequência direta. O exército dos negros é salvo pela participação de Daemon e Caraxes no final da batalha. Essas duas batalhas são os primeiros passos dos negros na Dança dos Dragões, então elas são de extrema importância. A gente viu um pouco da tomada de Harrenhal no trailer. O Daemon, ao que parece, vai tomar ela no modo stealth, ou seja, sem tentar ser percebido, o que é bem diferente dos livros, onde ele sobe em Caraxes e ameaça queimar todo mundo. Jace tem uma cena rápida com Jaime Arryn no primeiro episódio. Leonor Arryn fica encantado com Vermax. Ele vai em seguida diretamente para o norte. A Jaime Arryn já foi confirmada na próxima season. Era super importante, afinal ela é a Lady Protetora do Vale. A Rhaenyra mesmo mencionou ela no final da primeira temporada, e essa deve ser a primeira parada do Jace antes de ir lá pro norte em Winterfell. O vazador, galera, também comentou que o encontro entre Jace e Cregan deve acontecer bem no começo dessa temporada. E um dos principais momentos entre os dois vai ser quando Jace descobre a morte do Lucy enquanto ele está ainda no norte. Cregan acalma Jace após descobrir sobre Lucy. Jace promete acabar com todos os verdes por vingança. A cena acontece no bosque sagrado de Winterfell. Assim como vimos no trailer, galera, deve acontecer um funeral pro Lucerys e o Jace deve estar presente. O vazador não menciona nada sobre isso, porém eu suponho que a visita do Jace ao norte deve ser bem rápida e ele deve voltar para Dragonstone no segundo ou até no primeiro episódio mesmo para se despedir do seu irmão. Eu fico bem decepcionado com isso como fã, afinal eu queria muito que esse encontro durasse pelo menos 2 ou 3 episódios inteiros. Toda a pressa é uma das coisas aí que House of the Dragon se distancia muito de God. Sangue e queijo. Sabemos que sangue e queijo vai ser um dos eventos mais marcantes dessa season. Eu inclusive, pessoal, fiz um vídeo completo aqui no canal explicando o que é esse acontecimento para quem quiser conferir. Mas resumidamente é uma grande vingança dos negros em retaliação à morte do Lucerys na Baía dos Naufrágios. O vazador revela poucos detalhes a si em si, apenas diz que Aemon é o primeiro a encontrar Helaena e o corpo do príncipe Jaehaerys após sangue e queijo.
ele surta e é impedido por Otto de subir diretamente em Veiga. Ele complementa falando: Helena leva um tempo para aceitar a morte de Gia Harris e continua procurando e chamando pelo filho nos episódios seguintes, mesmo após Sangue e Queijo. Muitas pessoas não gostaram desse ponto, pessoal, dizendo que a Helena não sofreria pelo seu filho. Porém, galera, eu entendi o contrário, que na realidade ela vai ter um período de negação antes de realmente cair a ficha sobre o que aconteceu. Esse vai ser um momento bem impactante da história e certamente vai mexer muito com todos os personagens, principalmente os verdes. Por fim, ele diz que Dreamfire acende a pira funerária do príncipe de Harris após o seu funeral. A Dreamfire, se vocês não se lembram, é a dragão da Helena Targaryen. A gente não sabe exatamente como o funeral vai acontecer, porém eu chuto que ele deve rolar no Fosso dos Dragões com muita gente, visto que os verdes devem usar isso como uma forte propaganda contra a Rhaenyra e os negros. Batalha de Pouso das Gralhas. A grande batalha de Pouso das Gralhas deve acontecer no episódio 4, bem no meio da temporada, por isso ela será um dos momentos mais impactantes dessa nova season. De acordo com o vazador, Rhaenys Targaryen se ajoelha para Rhaenyra antes de partir para a batalha de Pouso das Gralhas. E eu gostei muito desse ponto, galera, e eu vou explicar por quê. No começo da série, a Rhaenys e a Rhaenyra realmente não tinham nenhuma afinidade. A relação delas foi sendo construída aos poucos, até que ela decidiu apoiar a Rhaenyra e lutar por ela lá no final da primeira temporada. Porém, realmente, o que muitos fãs sentiram falta é da Rhaenys finalmente se ajoelhar para sua rainha. Afinal, ela foi a única personagem que permaneceu de pé na coroação da Rhaenyra. Ela se ajoelhar antes de partir representa o fechamento de um ciclo na relação das duas perfeito. Baela corre para ajudar Rhaenys na batalha de Pouso das Gralhas, mas é impedida pela própria avó e por Meleys, que se sacrifica sozinha. Ao que parece, pessoal, a Baela vai partir pro ataque e não vai deixar sua avó sozinha na batalha. A gente viu muito da Baela Mundança nos trailers, o que é ótimo, visto que a princesa e a sua dragão tem uma participação maior na guerra lá na segunda metade da Dança dos Dragões. Eu acredito que a Rhaenys vai derrubar a Mundancer ou vai fazer algo para impedir que a Veigar e a Sunfyre acabem com a dragão. Quem conhece a história dos livros sabe que isso é insano e perfeito do ponto de vista de roteiro, visto que a Baela vai dar uma surra no Sunfyre se os roteiristas seguirem os livros. Então, pessoal, a Baela perder a avó pro Aemond e pro Aegon em campo de batalha vai ser uma grande motivação para que isso aconteça futuramente. O vazador continua dizendo que o episódio de Pouso das Gralhas é o mais longo da temporada, e a sequência da batalha tem pelo menos 20 minutos seguidos, e que o trabalho de maquiagem feito em Aegon após a batalha de Pouso das Gralhas é surpreendente e o deixa irreconhecível após a batalha. Muita gente, pessoal, achou 20 minutos pouco, mas gente, reassistam Game of Thrones. Spoils of War, por exemplo, tem uma sequência de batalha de 10 minutos seguidos. Já a Batalha dos Bastardos tem aproximadamente 23 minutos, pelo que eu contei no episódio. Então, certamente, Pouso das Gralhas deve estar nos rankings maiores e melhores batalhas de Game of Thrones. O Ryan Condon revelou há pouco tempo, inclusive, que existem duas grandes batalhas nessa nova temporada, que na palavra dele são como filmes dentro de episódios, então certamente Pouso das Gralhas é uma delas. O sequestro de Alicent. Uma das maiores polêmicas e novidades que o vazador trouxe é que a Alicent vai ser sequestrada bem no meio da temporada, uma total reviravolta que não acontece nos livros. Ele diz que Alicent é sequestrada após a revolta em Porto Real. Os sequestradores pretendem levá-la até Rhaenyra em troca de ouro, porém ela escapa no meio do caminho. Nós vimos, pessoal, muitos takes e tivemos até imagens dessa revolta no material que foi divulgado oficialmente pela série. Sabíamos aí que a população de Porto Real deve se irritar devido à fome e aos prejuízos que eles vão ter com a guerra. Existem inclusive que a Alicent vai fechar os portões da cidade para proibir que as pessoas fujam da capital. A maior reviravolta vem agora. Segundo ele, pessoal, a Alicent deve escapar dos sequestradores, que deve levá-la até Rhaenyra no final da temporada. Ele continua: após fugir, a Alicent é encontrada por aliados dos negros, que levam a rainha viúva até Rhaenyra. As duas se encontram em uma cena intensa em Dragonstone. E ele complementa: em Dragonstone, Rhaenyra faz um acordo com Alicent que ela pretende cumprir. Porém, após Otto conseguir apoio da triarquia, ele ignora o acordo e avança com a guerra. Lembrando, pessoal, que um dos takes mais misteriosos da temporada é da Alicent num lago. Então eu creio que esse take deve ser o momento que ela escapa dos sequestradores. Vão ter muitos soldados pelo caminho, afinal a guerra tá rolando, e a Alicent, em defesa, deve ser facilmente capturada por qualquer um. Eu não sei como eles vão reconhecer ela, afinal não existe fotografia, nem Instagram, Westeros. Porém, provavelmente alguém conhece ela e vai ver que é a rainha e vai levar pra Rhaenyra como recompensa. E gostando ou não, pessoal, esse encontro promete ser o ponto alto dessa season. Afinal, é o total mistério que vai acontecer, visto que isso aí foge totalmente da história dos livros. Final de temporada.
O final dessa temporada, pessoal, também é um total mistério. Porém, quem conhece a história percebe que os roteiristas estão indo por um caminho bem diferente dos livros, pelo menos nessa segunda temporada de House of the Dragon. Eu realmente não sei dizer se isso é bom ou ruim. Realmente, galera, eu preciso assistir a série para dar uma opinião antes de queimar a língua. Porém, seguindo os vazamentos, ele diz assim: Aemon é coroado no penúltimo episódio da temporada por Criston Cole, na Sala do Trono, assim como nos livros. Esse é um dos únicos pontos aí que realmente se mantém fiéis aos livros nesse final da season. Sabemos, pessoal, que depois de Pôs as Gralhas, o rei Aegon sobrevive, porém ele acaba ficando tão mal que é incapaz de governar. Logo, o Aemon Targaryen assume como regente e é coroado no Trono de Ferro. Eu só achei estranho o fato disso acontecer tão depois de Pôs as Gralhas, que rola lá no episódio 4. Sobre o Craven Stark, ele revela que Craven Stark faz uma breve aparição no início da temporada. Ele desaparece no meio e ressurge no último episódio, após ter reunido os Lobos de Inverno para marchar em direção ao sul. Isso é uma grande decepção para os fãs de Starks, visto que, ao que parece, pessoal, eles ainda vão ser quase coadjuvantes nessa season. Sabemos sim que o Craven Stark é um personagem muito importante, porém ele deve ser mais importante mesmo no final da história, sabendo que o norte é muito longe do epicentro da guerra que acontece no sul. Em seguida, pessoal, nós temos um grande momento para o fã dos negros. De acordo com o vazador, após os verdes traírem o acordo, a Rhaenyra fica furiosa e declara a famosa frase de que ela terá a cabeça do seu irmão ou o Trono de Ferro. Ao que parece, o Ryan Condor andou espiando as reclamações dos fãs nas redes sociais, visto que essa frase foi uma das que os apoiadores do Team Black mais sentiram falta na temporada. Nos livros, pessoal, ela acontece no momento que a Rhaenyra se nega a negociar com os verdes lá em Perto do Dragão. Porém, como ela não quer guerra e pensa até fazer as pazes na série, nesse momento, essa frase não iria cair bem, e vai cair bem melhor agora. Daemon e Rhaenyra então se preparam para tomar Porto Real, e vemos Rhaenyra vislumbrando a sua armadura, que usará para subir em Syrax e voar até a Fortaleza Vermelha. E galera, eu não tenho nem palavras o quanto eu fiquei empolgado com essa cena. Quem lê os livros sabe que a Rhaenyra realmente usa armadura quando ela toma o Trono de Ferro, e eu nem consigo imaginar o quão perfeita deve ser essa cena. Só de ver essa armadura na próxima season, eu já fico tomado de arrepios. O vazador então diz que Viserys e Aegon são enviados em uma embarcação por Corlys para Essos. Ambos então são atacados pela Triarquia e a temporada termina com Tempestade pousando nas areias de Dragonstone com o Pequeno Príncipe. Bem, se você não sabe, é exatamente assim que acontece nos livros. A Triarquia se junta aos Verdes e eles atacam a frota Velaryon lá no Mar Estreito. O prelúdio dessa batalha acontece quando os filhos da Rhaenyra são sequestrados em alto mar e apenas o pequeno Aegon com seu dragão Tempestade consegue retornar. Essa será certamente a batalha mais insana de toda a série, ou uma das maiores dela. Afinal, nada menos que 5 dragões devem lutar nela. Que parece, essa batalha deve ficar para a terceira temporada, o que deve aumentar ainda mais o hype absurdo para a continuação da série. A segunda temporada nem estreou e eu já tô com um hype insano para a nova. Se você quer saber o que vai acontecer nas próximas temporadas de House of the Dragon, confere o vídeo onde eu revelo quem sobrevive no final da Dança aos Dragões e ao final da série. Porém, pessoal, se você curte dragões, dá uma olhada no vídeo onde eu explico a verdadeira origem dos dragões nesse universo incrível. Por hoje era isso, pessoal. Valeu, até a próxima e fui!